O Estado. O Estado. O Estado está sobre nós, em sociedade, em situações comuns, como a cobrança do imposto de renda, que é retido na fonte, no nosso salário, ou quando a gente compra um determinado produto e sobre esse produto já tem também um imposto sendo cobrado. Por que isso acontece? Porque a estrutura do governo ela precisa de dinheiro para se manter. E quem mantém essa estrutura somos nós, que compomos a sociedade. Segundo Max Weber, o Estado é a instituição que dispõe do monopólio do emprego legítimo da força sobre um determinado território. Então, só o Estado é que tem esse poder, é que deve ter esse poder. Por isso que um miliciano, um vigilante, uma pessoa que use da própria força sobre o resto da sociedade, com a justificativa de que está fazendo justiça, é incoerente com a Constituição, já que o único que tem acesso e que deve ter esse poder é o Estado. Nas democracias modernas, a lei confere ao Estado o direito de recorrer a várias formas de pressão, inclusive a violência, para que as suas decisões sejam obedecidas. O poder designa a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra toda a resistência, como no caso de manifestações. Ter poder é conseguir impor a própria vontade sobre a vontade de certos indivíduos. A questão todinha aqui é que a gente acaba colocando em xeque o poder que uma manifestação tem, já que uma manifestação social, ela também tem a sua importância e deve ser observada pelo Estado, né? Já que o Estado está administrando, ele é a estrutura que administra para as pessoas que compõem a sociedade. Então, qualquer manifestação social, moralmente, é observada, embora o Estado tenha o poder de se impor sobre ela. O Estado de Direito. A gente chama assim aquele Estado que tem uma Constituição, né? A Assembleia Constituinte é um grupo de representantes do povo que elaboram a Constituição livremente elaborada por pessoas que são eleitas especificamente para isso. O último momento que a gente fez a eleição especificamente para a Assembleia Constituinte foi no ano de 86, se não me engano, que é depois da saída dos militares no poder e a entrada de um novo presidente civil, que foi indireto a sua eleição, e que depois houveram eleições para deputados e senadores para comporem essa Assembleia Constituinte, de onde se originou a nossa Constituição atual, a Constituição chamada de cidadã. Estado de Direito significa que ninguém está acima da lei. Descentralização do poder nas mãos de um único governante. Isso foi uma coisa que foi exigida e imposta nessa Constituição, a divisão dos poderes. Então, a gente tem os poderes constituídos. O Executivo, que é o governo, que administra, que é a administração pública, e sobre a qual ficam as Forças Armadas, a Prefeitura, o Governo do Estado. Então, toda essa estrutura administrativa pública que existe, desde a União até a Prefeitura, a gente chama de Poder Executivo. O Poder Legislativo é toda aquela estrutura que vai fazer a alteração ou criação de leis, desde a União até as prefeituras. Então, a gente tem o Congresso Nacional, representado pelo Senado e pelos deputados federais, as Assembleias Legislativas estaduais e as câmaras de vereadores, que são municipais. O Poder Judiciário são os órgãos da justiça, que vão estar relacionados a situações específicas. Então, a gente tem o Tribunal da Justiça do Trabalho, a Justiça da Família, nós temos
vários organismos específicos se preocupando com cada passo e cada etapa da estrutura social, e sobre os quais fica o Tribunal Superior da Justiça, né? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é representado pelos ministros da Justiça, que foram colocados pelo presidente ano a ano, com a influência da OAB, dos próprios juízes em trabalho em destaque e de advogados também com trabalhos de destaque. O que acontece quando o Estado não consegue coibir a violência no seu interior? A gente tem 2 casos históricos que representam bem isso, que foi o que aconteceu na França entre 1789 e 1793, que nós chamamos de Revolução Francesa, e o que aconteceu na Rússia em 1917, que nós chamamos de Revolução Russa. Grupos assumiram o poder, fundando um novo tipo de Estado a partir dali. Bom, é claro que a gente sabe que existe, por mais que oficialmente haja uma separação dos poderes, elas têm uma influência muito forte uma sobre a outra, e que nós também temos hoje no Brasil, claramente, a influência de um poder paralelo que usa a força para se impor. E, gente, eu não estou falando do governo atual, estou falando dessa realidade que vem desde o período militar até hoje, né? Desde que o Brasil, na verdade, virou república, que é esse poder das indústrias, o poder das riquezas, que se impõe sobre o Estado, que deveria representar a todos, mas que acaba representando um grupo específico na sociedade. O que é o Estado? Os componentes do Estado são o território, que constitui sua base física, sobre a qual ele exerce sua jurisdição, a população, que é composta dos habitantes do território, que forma a base física e geográfica do Estado, e as instituições políticas, que são essas organizações dos poderes que eu citei há pouco.